abrindo o podcast Mulheres Executoras, um espaço onde a gente fala de negócios, empreendedorismo, carreira, profissionalismo, mentalidade, posicionamento e, é claro, fofocas da vida real de uma mulher executora. Hoje o nosso tema é sobre sucesso e nós queremos entender o que é sucesso para você. Bem-vinda, Natália! Hoje eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Você que é empresária, palestrante e criadora da comunidade Instrumentador 2.0, seja muito bem-vinda ao Fala Executora! Muito obrigada pelo convite, Giovana. Eu estou super honrada de estar aqui compartilhando esse tempo com você, fofocando um pouco, dividindo aí nosso conhecimento e trazendo assuntos relevantes aí para o universo feminino e de empreendedoras e empresárias. Natália, o prazer é meu e de todas essas mulheres que vão nos ouvir hoje para falar aí sobre sucesso e desmistificar muitas crenças que talvez vocês também ainda tenham aí na vida de vocês. Nós que somos mulheres reais, gostamos de falar sobre sucesso na vida real, gente, porque no mundo do digital, a gente está vivendo um momento de muita ilusão. E, Natália, quando eu decidi, ter esse bate-papo aqui com você, era pensando realmente em algo que fosse real, mostrando para as pessoas como equilibrar vida pessoal e vida profissional e trazer ali que o sucesso é algo muito individual, é muito pessoal, né? Sim. Então, me conta aqui agora. Natália, você que já tinha uma carreira consolidada, dentro de hospitais, na gestão, na instrumentação, já estava ali há mais de 10 anos no mercado, o que te fez parar e decidir começar tudo de novo e fazer essa reviravolta e começar o Instrumentador 2.0? O Instrumentador 2.0, eu vejo que ele foi um propósito na minha vida de dar luz aos instrumentadores, a essa classe que muita gente às vezes nem conhece e que é essencial numa cirurgia, de capacitar esses profissionais para além do campo cirúrgico, além da técnica ali. Então, hoje eu vejo que o meu propósito dentro do Instrumentador 2.0 é transformar profissionais que são comuns em profissionais espetaculares, em profissionais diferenciados no mercado. E é engraçado, né, Natália? Porque você falando assim, quem te vê já te olhava como uma mulher de sucesso, né? E no auge desse sucesso, você decidiu fazer essa transição. Como é que isso foi para você? As pessoas te julgaram? Foi uma coisa confortável? Como é que você sentiu esse ponto assim, né? De, poxa, tô começando de novo depois de mais de 10 anos de carreira. Sim, está sendo um grande desafio, né? Porque a vida do empreendedor, ele é feito de altos e baixos, de desafios. E eu recebi muito julgamento, muitas pessoas acharam que eu estava fazendo uma loucura mesmo de largar aquela carreira que já estava consolidada. Eu tinha um dos cargos mais altos da empresa para começar tudo do zero. Eu acho engraçado, porque quando a gente fala de sucesso, a primeira palavra que me vem à mente é estabilidade, né? Então, há mais de 10 anos atrás, quando eu decidi fazer uma transição de carreira, a minha primeira na época, que foi saindo ali do empreendedorismo e entrando num serviço público, a palavra que vinha à minha mente era realmente estabilidade. E as pessoas acreditam ali que atingir o sucesso depois de muitos anos na carreira vai te dar essa estabilidade. Só que quando a gente chega nesse auge, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente fala, poxa, parece que eu atingi aquilo que eu planejei, mas agora não é isso. E aí remete àquela questão de o que de fato é o sucesso, ele é algo flexível, ele é algo variável, né? Como é que você sente isso para você? Sim, você falando isso, foi um desafio muito grande até para mim quebrar essas crenças, porque quando eu consegui chegar aonde eu estruturei toda a minha carreira para chegar, eu não estava feliz. Eu não estava satisfeita com a vida que eu estava vivendo. E aí eu me senti ingrata, me senti mal agradecida por estar vivendo um momento que eu sempre desejei, mas que naquele momento para mim já não fazia mais sentido. Eu acho que isso é muito comum, porque
como a gente vive, né, muito num julgamento, a gente se julga também demais. E essa palavra que você traz de ingratidão foi um sentimento que eu tive também, porque para as pessoas que nos olham, elas pensam como que essa pessoa não está feliz no momento em que ela está, porque a pessoa olha ali, já conquistou status na profissão, já conseguiu ali um bom salário, né, uma certa estabilidade financeira no que está fazendo. Por que que essa pessoa não está feliz? E nós, mulheres, parece que nós somos julgadas o tempo todo no sentido de que a gente tem que estar feliz com a vida que determinaram que era a felicidade, né? Então, eu senti muito esse peso do julgamento também, de ser ingrata, de estar insatisfeita. Mas ali dentro a gente sabe que tem uma sementinha, tem uma energia, né, que já vibra e você fala, gente, eu sei que eu tenho que ser agradecida por isso e eu sou agradecida por isso, mas está faltando alguma coisa, né? Como é que foi administrar esse tá faltando alguma coisa para você, né? Enfrentar esse julgamento, tanto de uma maneira externa como internamente, que é a nossa autocobrança. E engraçado, Giovana, porque você falou assim a questão de a percepção que a gente tem de sucesso e como ela vai mudando, se é fixo ou variável. Para mim, ele é totalmente imutável. Se eu pegar a Natália de 10 anos atrás, sucesso para ela era ser bem-sucedida financeiramente. Talvez o sucesso para mim era muito mais vinculado a coisas materiais e a bens. A Natália de hoje em dia, ela prioriza muito mais a qualidade de vida. Não que o dinheiro e ser bem-sucedida não seja importante. Porém, hoje ele tem um peso diferente na minha vida. É engraçado quando você fala isso, porque eu também acredito muito nessa flexibilidade, porque a gente também vai mudando, a gente vai evoluindo. A Giovana de 10 anos atrás não é a Giovana de hoje. Na verdade, gente, a Giovana de um mês atrás não é a Giovana de Com hoje, certeza. porque a gente vai experimentando muitas coisas e quando a gente se coloca à prova de sair da zona de conforto, você vai realmente conhecendo aquilo que é importante para você, né, Natália? Sim. Aqui tem uma pergunta que eu gostaria que você definisse ela em uma única palavra. De tudo isso que nós estamos falando hoje, em uma palavra, o que é sucesso para você? Bom, quando você me faz essa pergunta, para mim hoje, a primeira coisa que vem na minha mente é saúde. Ainda mais eu que estou no ambiente hospitalar, eu já presenciei muitas pessoas bem-sucedidas, com dinheiro, com estabilidade, e que por mais que a pessoa fosse bem-sucedida e tivesse todas as condições do mundo, a saúde ela não conseguia recuperar. Então, para mim, se não tiver saúde, você não consegue dar o próximo passo, porque tudo vai estar centralizado em relação à saúde. Não sei se essa visão é por eu estar dentro de um ambiente hospitalar e me remeter tanto a isso, mas sucesso para mim está muito relacionado à saúde. E você, Giovana, às vezes você tem uma outra visão, como que seria o sucesso para você em uma única palavra? Olha, antes até de eu dizer sobre o que é o sucesso para mim em uma única palavra, é muito importante quando você traz a saúde, né? Porque nessa busca do sucesso, a gente corre atrás de tanta coisa e às vezes a gente esquece, né, de se cuidar e de cuidar da saúde. Então é uma coisa que eu costumo falar muito ali nos meus eventos, nas minhas palestras, com as pessoas com quem eu convivo. Nós precisamos aprender a colocar a nossa própria máscara de oxigênio, porque a gente está sempre acudindo o que é necessário, e mulheres fazem muito isso o tempo todo, e a gente esquece da gente. E aí, quando a gente vai para um leito de hospital, ou quando a gente fica doente, é que você fala, meu Deus, sem saúde não tem nem como correr atrás do sucesso. Então, eu concordo com você, acho super, assim, importante, inclusive, despertar para isso, despertar para a gente ter mais cuidado, né, em se cuidar, em cuidar da nossa saúde. Mas, para mim, em uma única palavra, Natália, o sucesso eu definiria como liberdade. Durante muito tempo, eu trabalhei muitas horas, eu trabalhava almoçando dentro do carro, então eu tinha que, assim, cumprir um horário, correr para buscar minha filha, deixar na escola. Essa prisão na rotina era algo muito complicado para mim, era algo muito
sofrido, que eu acho que é muito sofrido para a grande maioria, principalmente das mulheres. Aqui eu falo muito principalmente das mulheres, porque assim, claro, os homens também, a gente sabe que hoje a gente já está no momento que os homens participam muito, ajudam bastante, mas a responsabilidade emocional ainda é muito da mulher, né? A nossa preocupação, o instinto materno, esse fala muito. Então eu falo que a mulher, ela é aquela pessoa que tem que ser amiga, ela tem que ser mãe, ela tem que ser irmã, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar, ela tem que ser profissional e ela tem que se autocuidar. Então, durante muito tempo, isso para mim foi algo que mexia muito comigo, era muito difícil. E aí, quando eu descobri a liberdade, eu falei, poxa, isso aqui é sucesso. Então, hoje eu valorizo poder trabalhar de vários lugares, poder me movimentar, poder trabalhar na minha casa. Eu vou para o escritório, né, em alguns dias da semana, quando é necessário, mas eu não tenho um horário fixo. Trabalho muito. Às vezes a gente trabalha, né, 10, 12, 14 horas. Nós que estamos aqui também falando sobre digital, sobre lançamento. Então, assim, não tem esse conceito de que liberdade não é trabalhar, liberdade não é fazer. Sim. É fazer, mas é fazer com responsabilidade. E, para mim, pessoalmente, isso foi libertador, porque me permitiu estar mais próximo da minha família, me permitiu cuidar mais de mim. Então, hoje eu definiria como liberdade, com certeza. Com certeza. E falando dessas viradas de chave que a gente tem em relação ao que é sucesso, pelo menos para mim, a maternidade foi um grande despertar para me falar assim, opa, talvez os seus valores que você acreditam que sejam primordiais, talvez não seja isso que você está pensando. Então, acho que a maternidade para a mulher, em relação à questão de mudança de chave do que é o sucesso, ela vem como um empurrão mesmo para fazer a gente despertar e ter essa grande mutação aí de valores e do que a gente acredita o que é sucesso e o que deixa de ser primordial ou o que deixa de ser sucesso para nós. Natália, como aqui a gente já está falando, né? Nós já antecipamos bastante que o sucesso é algo que acreditamos que é flexível, que é mutável. Conta aqui pra gente qual que foi a situação que mostrou que essa definição de sucesso poderia mudar para você. Uma grande quebra de paradigma para mim, assim, foi a questão de que talvez o que as pessoas julgavam sucesso no ambiente que eu estava não estava dentro dos meus valores. Uhum. Então, eu sou aquela pessoa que o sucesso não tem que vir custe o que custar. Existem algumas premissas que não podem ser esquecidas. Então, quando eu comecei a me deparar com esse ambiente, para mim já deixou de fazer sentido. Então, aquilo ali foi um despertar mesmo para falar, não, talvez sucesso não é isso que eu tô pensando. E teve algum ponto, assim, específico dentro desse contexto, que, assim, um fato, né? Um momento que você lembra que você falou, aqui é o meu basta. É aqui que realmente não dá mais. Teve, sim. Teve um momento muito marcante para mim, que eu me lembro como se fosse hoje. Eu com meu filho no carro e naquela correria, igual você falou, de almoçar no carro e sempre atrasada, sempre com a agenda muito apertada. E aí ele queria que eu passasse em casa para ele pegar um brinquedo para ele. Eu não tinha condições de passar naquele momento, por conta que eu já tinha reunião e uma série de outras coisas para fazer. E ele virou para mim e falou assim: mamãe, por que que você tem que ser tão importante assim? E aquilo ali me doeu muito, porque eu percebi que ele estava falando, você é importante para várias pessoas. E ele, que é a minha pessoa mais importante no mundo, ele não estava sendo a minha prioridade ali naquele momento. Então, isso para mim foi, de fato, um despertar, assim, de me dar um empurrão e falar, opa, peraí, vamos repensar algumas coisas. E eu acho que isso vai muito desse julgamento que a gente tem, essa culpa que nós mulheres carregamos, né? Se eu for perguntar para as mulheres, todas têm uma história assim. Você deve ter alguma história assim com a sua filha também, com né? certeza. Você falando já chegou assim, ficou vindo aqui, né? Qual que é o meu momento, começou a doer, porque quem é mãe sabe, a gente se sente muito culpada realmente. E como mulheres, né, a gente também quer ser bem-sucedida profissionalmente, então você fica ali tentando equilibrar todas as coisas e tem uma cobrança, uma pressão interna que é muito grande. Isso aconteceu comigo, Natália, algo semelhante,
quando eu já trabalhava há 5 anos em casa, então eu tinha uma flexibilidade. Na verdade, tinha um horário muito, assim, privilegiado. Eu achava que era muito privilegiado, né? Quem está nos ouvindo aqui vai escutar agora e vai falar, meu Deus, mas era um horário tão maravilhoso, o que é que não estava legal? Então, eu começava a trabalhar ali por volta de 9h40 da manhã e até meio-dia eu já tinha encerrado. Só que nesse período, nesse momento, nessa época eu trabalhava com audiência, era servidora pública, fazia ali, né, conciliações, ajustando as pessoas, e eu fazia uma média de 12 a 15 audiências nesse horário. Então, apesar de estar em casa, apesar de ter um curto tempo de trabalho, aquilo me consumia emocionalmente de uma forma tão grandiosa que a minha filha chegava para perguntar alguma coisa ali no almoço, antes da escola, então ela estudava no período da tarde, a gente tinha aquele intervalinho ali, eu terminava meio-dia, ela já ia almoçar e a gente conversava um pouquinho. E eu falava, às vezes ela vinha me fazer uma pergunta, me contar uma história, me falar alguma coisa do desenho que ela assistiu ou da tarefa, e eu falava, não, agora não. Então, um dia ela falou assim: não, mamãe, tudo bem, eu já entendi que você tá sempre muito nervosa e ocupada. E aquilo pra mim, assim, né, me matou, me jogou no chão. Eu falei: poxa, é isso. Apesar de parecer que eu estou no sucesso, né, eu já estava no final da minha carreira ali, já estava realmente muito reconhecida no que eu fazia, já era uma época de ter passado por mais de 25.000 audiências, com um horário que parecia muito bom, trabalhando em casa, eu falei, é verdade. E eu não queria assumir para mim que era verdade. A gente Então, vai percebendo os sinais, né? sim. E aí, junto com isso, fisicamente eu já não estava bem, né? Eu já estava ali sentindo uma época de tremores mesmo, formigamento. Eu cheguei a fazer vários exames nessa época para saber se estava tudo bem. E clinicamente estava, e aí eu descobri que já era um processo de ansiedade extrema. Então, foi quando eu falei, eu vou dar um basta nisso, né? Eu vou dar um pause. E para mim, essa foi uma virada de chave que, assim, eu agradeço por isso, porque eu acho que tem alguns momentos que a gente precisa realmente chegar no limite para a gente falar, poxa, aqui agora não dá mais. Então, aquilo que foi um sucesso, que eu planejei como sucesso, chegou no ponto que eu falei, não, isso aqui não é sucesso mais, porque eu não estou vivendo. Sim, com certeza. E você falando em relação, que eu até citei isso, que a maternidade, ela traz isso pra gente, porque talvez se a sua filha não tivesse falado isso pra você, seria algo que você iria protelar por muito tempo, mesmo você já sentindo o seu corpo dando sinais, você já pensava sobre isso, mas talvez se a sua filha não tivesse falado pra você, né, dessa forma, não seria uma virada de chave, um empurrão tão grande pra você falar, opa, vamos pensar aqui, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer diferente? E o despertar, Natália, para pessoas, né? Porque a gente está falando muito sobre maternidade. Eu sei que quem é mãe sente muito isso e muito provavelmente vai estar se sentindo até confortável, né? De falar, poxa, tem tantas mulheres que se sentem dessa forma. Mas aqui nós temos também um público que ainda não é mãe ou que às vezes nem deseja ser, né? Sim. Temos homens também que podem estar nos ouvindo. Como é que qual seria assim? A dica que você daria mesmo, né, para a pessoa começar a despertar, porque muitas vezes eu vejo que esses sinais eles já estão acontecendo, mas que a gente não reconhece ou a gente não quer reconhecer, né? O Sim. que você diria para essas pessoas para que elas não precisassem chegar no limite que nós chegamos para despertar realmente, de analisar que esse ponto do que era sucesso não é mais? Eu acho que a raiz disso tudo tá no autoconhecimento. Porque quando você se conhece e entende o que você gosta, o que faz sentido ou deixa de fazer, e você tem a certeza do seu potencial, de tudo que você consegue atingir, você tem munição para falar assim, isso eu quero e isso eu não quero. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa que achava que eu não era capaz, que por mais que eu fizesse de tudo, por mais que eu fosse sempre presente, sempre disposta, o tempo inteiro, pode contar comigo, eu não me sentia talvez merecedora ou eu não me sentia suficiente.
E aí eu percebi que a raiz disso tudo estava lá no meu autoconhecimento, eu não me enxergava assim. E quando eu comecei a me enxergar dessa forma, muitas coisas mudaram, e principalmente em relação à minha mentalidade, como eu me posiciono, como eu me vejo como mulher, como profissional, como mentora. Isso mudou muitas coisas. E até a gente falando de propósito, é um grande propósito para mim trazer isso para a classe dos instrumentadores, porque eu percebo que muitas pessoas não enxergam a real importância que a profissão tem. Essa fala do autoconhecimento é uma coisa que a gente escuta muito e pratica pouco. Sim. Eu costumo começar todos os meus processos de curso, de mentoria, de abertura de eventos, tocando muito nesse despertar da consciência, do autoconhecimento, da mentalidade. Porque eu vejo exatamente que a pessoa tem muita consciência de ajudar o outro a se encontrar, mas falta a consciência de se ajudar, né? Então, como é que você utiliza esse autoconhecimento para ajudar também as pessoas que estão ali no curso com você, que estão, né, nesse convívio com você? Como é que funciona dentro do Instrumentador 2.0? Sim, às vezes eu percebo que muitas pessoas chegam para mim olhando só o lado negativo. Ah, essa profissão é muito desvalorizada, eu não sou reconhecida. Ontem mesmo eu falei sobre isso de você não precisa esperar o reconhecimento, esse reconhecimento tem que vir de você. Porque se você não reconhece, ninguém vai te reconhecer. Se você não impõe o que você pensa, as suas opiniões, de uma maneira educada e gentil com as pessoas, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu comecei a ter essa visão de autoconhecimento através da terapia, e na terapia eu fui observando mais o meu corpo, aquela parte que a gente falou que o corpo dá sinais, mas a gente ignora. Eu fazia muito isso. Muito isso. Então, assim, eu comecei através do processo de terapia a entender, a buscar esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento, me entender como mulher, como profissional, como mãe. E você teve algum momento, assim, que você buscou esse autoconhecimento? Como que você foi? Porque como você direciona várias mulheres, eu acho que pra gente direcionar, a gente tem que começar por nós. Como que isso começou pra você, Giovana? Teve algum momento, assim, que você... Não, eu sempre tive, ou eu fui desenvolvendo isso com o tempo? Não, eu acredito que a gente vai desenvolvendo. E cada vez mais, né? Porque a gente vai ganhando maturidade, e eu falo que é como se fosse um músculo. Primeiro, a gente tem que ter consciência que precisa melhorar, que quer melhorar, e a partir disso as coisas vão acontecendo, né? No meu ponto especificamente, eu fiz um processo de terapia, me ajudou num determinado momento. Depois eu entendi que eu precisava realmente buscar isso por conta própria. Então, assim, a leitura foi algo que me transformou, mas o silêncio de, às vezes, um tempo para ficar sozinha. Então, eu aproveitava ali, às vezes, o final de semana, o domingo, que a minha filha ia para casa, né, da minha mãe, da avó, e eu me recolhia, mas eu não me recolhia na televisão. Eu comecei a olhar para dentro. Por que que eu não estou feliz com isso? Por que que eu estou me sentindo mal? Então, eu comecei a fazer perguntas para mim mesma. Perguntas que a gente vai negligenciando no dia a dia, porque a gente tem aquele hábito de falar: ah, não tá bom. Mas por que não tá bom? Ah, eu não tô satisfeita com o trabalho. Por que que você não está satisfeita com esse trabalho? E quando você faz essas perguntas, que são perguntas simples, mas profundas, você começa a entender. Porque muitas vezes a gente dá uma justificativa que é a ponta do iceberg, né? Mas quando você começa a fazer a pergunta e buscar a raiz, você fala: poxa, é por isso que eu não estou Sim. feliz. E eu cometi muitos erros, Natália. Cometi muitos erros, porque nessa busca, antes de fato começar a entender que eu precisava me autoconhecer, eu corri atrás de algo que parecia que estava acima. Então, eu não estou feliz no trabalho porque esse trabalho, ele é menos do que eu quero. Eu não estou feliz com esse salário, então vou trabalhar mais para ganhar mais. E aí você vai fazendo escolhas erradas, Sim. porque você vai vivendo no modo meio que automático. Sim. Quando eu parei, eu falei: peraí, por que que realmente isso não está bom? E foi muito um olhar do julgamento. Porque toda vez que eu reclamava, alguém dizia para mim: mas
não sei quantas pessoas querem estar no seu lugar. E eu Uhum. pensava, gente, é verdade. Só que eu não sou essas pessoas. E a vida é minha. E eu não tô feliz. E aí, naquele começo, vinha o sentimento de culpa, né? De não estou feliz Ia com falar aquilo isso que agora. tantas pessoas Carregado de queriam. culpa, né? De crítica. Não tô feliz, né? Com aquilo que tantas pessoas queriam. Mas por quê? E aí eu comecei a fazer esse processo do silêncio. Então foi algo muito importante para eu conseguir encontrar as perguntas que me levavam à raiz do motivo que de fato aquilo não estava legal. E aí eu quebrei esse ciclo, né? Que foi a minha virada de chave, de quebrar o momento em que eu vivia num automático, buscando coisas que para tentar suprir aquela necessidade, mas que não eram coisas que realmente supria. Você sente isso para você? Com certeza. Eu vejo que essa questão do sucesso, ele vem muito carregado de mitos, de crenças, porque ele é muito pessoal. Então, quando eu julgo a sua insatisfação, eu tô julgando com a minha ótica, com a minha vivência. E foi isso que aconteceu exatamente comigo. Como que eu ia quebrar essas crenças que eu sempre buscava aquela aprovação do outro? E aí, quando eu percebi que eu não precisava da aprovação do outro, que a aprovação tinha que vir a partir de mim, pra mim, isso mudou muito pra mim, assim, a visão como eu tinha de me posicionar, de me impor, eu tinha muita dificuldade pra falar não. E hoje até essa questão de conseguir falar não e me impor é um sucesso pra mim, porque antes era uma trave muito grande. E você falando que até essa questão, né, de se impor no não é um sucesso para você, eu acho, assim, importante, né, tomar essa consciência, porque muitas vezes a gente coloca o sucesso como uma coisa muito grandiosa. E às vezes é você conseguir falar um não. É você colocar limites. Isso já é um sucesso, porque é algo que te dá paz, que te liberta. Quando você traz essa questão da quebra de crenças e do merecimento, tem um ponto que eu acho aqui muito relevante. Porque a gente, nessa cobrança extrema que a sociedade, o modelo social nos coloca desde muito cedo, né? A gente acaba se perdendo ali. E tem uma frase que eu uso muito para as minhas alunas, que foi algo que eu trouxe para mim na prática e foi uma diferença, que eu costumo falar demais, que é: você não precisa provar mais nada para ninguém. Então chega um ponto da vida que, se de fato você conseguiu entender os seus limites, conseguiu fazer realmente o que é importante para você, o que é sucesso para você, você fala: peraí, por que realmente eu estou fazendo isso? E aí a opinião do outro para de te atingir tanto, né? Para de ser Sim. tão. Às vezes a pessoa dá uma opinião e você fala, tá tudo bem, eu respeito seu ponto de vista, mesmo não concordando. E isso que é muito libertador, né? Porque você sai daquela zona de eu preciso provar, eu preciso dar conta, eu preciso conseguir, que é onde você deixa de falar os nãos para os outros e fala o não para você, e começa a falar: poxa, eu preciso fazer isso para provar o quê para quem? Porque no final das contas você está tentando provar para você. Uhum. E aí quando você usa eu não preciso provar mais nada para ninguém, parece que você quebra essa corrente, Sim. né? Então é libertador. E até muitas pessoas veem isso, às vezes, como uma certa arrogância, ou você é o rebelde. Mas não, é só você entendendo o seu ponto de vista, respeitando os seus limites, que isso eu acho que é primordial a gente, nessa questão do autoconhecimento, saber respeitar os seus limites. Nós negligenciamos muito isso, né? De ir acumulando bagagens que talvez fica pesado demais e a gente tem que fazer um esforço muito grande para sustentar isso. É verdade. Eu falo que é uma das coisas que a maturidade nos traz, Sim, né? com certeza. A gente conseguir entender que a gente precisa, de fato, colocar limites. E a gente passa a falar: poxa, se a pessoa vai pensar que é arrogância ou não, tá tudo bem, ela tem a opinião dela. E até a forma como você reagir também a essas críticas ou a esses julgamentos com a maturidade, isso muda demais. Você passa a falar assim: tá, eu não vou levar pro lado pessoal, Sim, tá tudo tá bem. tudo bem. Eu não vou responder à altura, né? Fica bem tranquilo. Giovanni, a gente conversando aqui sobre limite, e eu pensei sobre limites que a gente consegue colocar, e eu pensei você como grande referência para várias mulheres
Eu te acho muito sábia. Qual conselho você daria para uma mulher que tá aí exausta, tentando dar conta de tudo, se sentindo frustrada, que ao mesmo tempo ela tem uma entrega muito grande, mas ela não se sente ainda capaz de dar o máximo dela? Qual conselho você daria para essa mulher que se sente aí esgotada no seu limite? Bom, Natália, é uma pergunta ampla. Eu daria alguns conselhos, mas eu começaria dizendo: para tudo o que você está fazendo agora e olha para você. Realmente é sobre você colocar a máscara de oxigênio. Até porque se você está nessa correria toda e se você está tão exausta, é porque está faltando sim gerenciamento. Então a gente tem essa crença, né, de que produtividade é fazer muitas coisas, é dar conta de tudo. E eu descobri ao longo dos anos que é justamente o contrário disso. Então tem uma regra que eu gosto de usar muito, que é a gente fazer as coisas que dão mais resultados primeiro, focar naquilo que de fato dá resultado. Então, se você é essa mulher que se sente exausta, para tudo que você está fazendo e repense as suas prioridades. A partir disso, aí sim vamos gerenciar o que que é mais importante, o que que pode ser delegado, o que que pode ser retirado dessa lista de tarefas, mas em primeiro lugar você precisa tomar consciência de que o modelo que você está vivendo não é normal. Se você acha que foi algo que colocaram na sua cabeça, então é isso, para tudo e vamos aí redefinir prioridades. Sim, eu acho que a gente veio de uma geração que a culpa de estar desocupado, de ter um tempo livre, de ter um tempo para você era muito grande, isso era muito julgado, né? Às vezes a gente carrega essa coisa que, como se eu não tivesse direito de descansar, de ter um tempo para mim. A mãe que se culpa de ir no salão e deixar o filho com o pai. Então, assim, a gente começa graças a Deus, isso está mudando também, né? A sociedade vem trazendo uma consciência maior em relação a isso. E as mulheres, hoje em dia, eu percebo que elas se impõem mais e falam: não, peraí, eu tenho que ter também o meu tempo. Você tem o seu tempo com seus amigos, eu quero ter o meu tempo com as minhas amigas. Antes, a mulher, ela não tinha o direito, por exemplo, de ir no shopping com as amigas dela, que ela era julgada por conta disso. Ela tinha que ser, de fato, aquela mulher do lar, de casa, e isso também é uma conquista, né? Com certeza, eu falo que isso já é parte de um sucesso de liberdade, porque as mulheres estão tomando realmente consciência de que para cuidar das outras pessoas, elas precisam se sentir felizes. E cuidar dela primeiro. Então, até como mãe, eu vou dizer, essa culpa, eu já não carrego ela mais. No fundo, a gente sempre tem um pedacinho de culpa ali, mas eu sempre tento me policiar nesse sentido, porque eu penso que eu preciso estar feliz, eu preciso cuidar de mim, para que eu possa entregar o máximo para minha filha também. Então, aqui, assim, sobre esse ponto, Natália, se eu pudesse deixar um conselho, cuide de você. E quando você estiver cuidando do outro, esteja presente. Não é sobre o tempo que você passa ao lado do seu filho, do seu marido, da sua família, mas é sobre a entrega que você consegue dar nessa conexão realmente, nesse momento presente. Giovanni, pensando sobre tudo que a gente falou até agora, você consegue analisar e pontuar se é possível atingir o sucesso sem sacrificar a vida pessoal? Natália, eu acredito que sim. Inclusive, é o que eu tenho aplicado na minha vida atualmente. Então, eu acho que se você distribui realmente o seu tempo, né? Claro que em alguns momentos você vai ter que se dedicar mais ao trabalho, em outros mais à família, mas se você consegue distribuir as suas prioridades e o seu tempo, é possível sim ter sucesso profissional e sucesso na vida pessoal, porque afinal de contas também não vale a pena a gente ter um sucesso na profissão e ser infeliz na vida pessoal. Então, para mim isso é mais uma crença que foi imposta e que precisa ser quebrada. Eu faço um movimento muito forte nesse sentido, de que é possível ter as duas coisas, gente, o melhor dos mundos, né? Sucesso pessoal e sucesso profissional. Claro, sempre equilibrando e sabendo ali em cada momento o que você pode entregar, o que você precisa entregar mais em cada momento, né? Você também, Natália, que é mãe, é executora, é uma grande executora, inclusive, né? Tá aí à frente de uma revolução em relação aos instrumentadores.
Como é que você equilibra na prática a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Começou através de definir prioridades. Eu não tinha prioridade, tudo para mim era muito urgente. Quando eu me tornei mãe, e por que que eu bato tanto nessa tecla? Porque antes de ser mãe, todo o resto era relacionado ao trabalho. A minha prioridade era o trabalho. Então, trabalhar 15 horas por dia, para mim, era normal. E às vezes até mudava um pouco, porque quando a pessoa não queria trabalhar e como eu trabalhava, na intensidade que eu trabalhava, eu tinha um certo julgamento por conta disso. Mas até a maturidade me ajudou com isso de falar, opa, peraí, é a visão dela de sucesso, de vida, e tá tudo certo. Então, a definir prioridades me ajudou muito a selecionar o que é importante para mim naquele momento e o que eu tenho que fazer, porque quando eu fui mãe, eu vi que eu tinha que aproveitar o meu tempo ao máximo para fazer o máximo que eu conseguia para ter mais tempo, gerenciar isso aí e ter mais tempo de qualidade, igual você falou. Não só passar 12 horas com meu filho, mas não adianta eu passar 12 horas com ele mexendo no celular. Ou ele assistindo televisão e eu estudando, por exemplo. E isso é uma coisa que eu vejo que a gente faz muito errado no dia a dia, né? Porque a E nem gente percebe. quer estar presente, mas ao mesmo tempo você não está. Então você está trabalhando dentro de casa, você está ali almoçando com seu filho e você está aqui no celular. Sim. Outro dia a Maria Antônia falou para mim, falou: "Mamãe, eu tô me sentindo sozinha." Eu falei: "Como, minha filha? Você tá se sentindo sozinha? Eu te levo, eu te busco, eu tô trabalhando em casa, eu tô o tempo todo com você." Ela falou: "Mas você tá trabalhando muito dentro de casa, então você tem um intervalo entre uma coisa e outra." Então, por mais que eu vá me organizando, em determinados momentos a gente vai se perdendo. Então, eu acho que, assim, é um hábito de repoliciamento constante para que você realmente não deixe ali as coisas saírem do eixo. E eu, na prática, eu faço um combinado, Natália. Lá em casa é o seguinte: eu falo, olha, tem determinados momentos que a mamãe precisa se dedicar mais ao trabalho. Por exemplo, nós estamos em época de lançamento. Então, você sabe, né, que é essa correria toda, evento, gravação. E A nesses cabeça não para. momentos, eu faço um combinado. Eu falo, olha, agora é a hora de dedicar mais ao trabalho, mas o mês que vem, ou tal data, a gente vai poder fazer uma viagem durante a semana, um tempo maior. Então, assim, para as crianças e também para a família como um todo, eu tento negociar para ficar justo com todo mundo. Sim. E uma coisa interessante que eu consegui fazer aqui, Natália, que eu digo assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como que a gente pode encontrar esse meio termo de realmente negociar para ficar bom para todo mundo? Eu quis incluir a minha filha dentro dos meus projetos. Então, quando a gente se sente pertencente a uma coisa, acaba que você não fica contra ela, você se envolve. Sim. Então, uma forma de conquistar esse sucesso pessoal e profissional foi envolvendo a família como um todo dentro do negócio. Sim. E para Maria Antônia, eu trouxe um papel, que aqui a gente chama das mini executoras. Então, a Maria, ela traz ali, todo evento que a gente tem, ela faz uma abertura, ela participa, ela traz uma ideia. Mamãe, como é que é? Nesse jantar, os filhos vão estar presentes, né? A gente sabe que tem muitas mães solo, muitas mães que às vezes também não tem com quem deixar as Tem rede crianças. de apoio. Então, a gente resolveu fazer dentro da comunidade realmente um ambiente em que a gente acolhesse todo mundo, né? Independente ali do momento que a pessoa está vivendo, a gente pudesse dar esse pertencimento mesmo. E aí, com isso, ela vem para dentro do trabalho, dentro do negócio, e eu estabeleci um pequeno percentual para ela. Então, até foi uma certa forma de dar uma educação financeira. Sim. Tudo que ela me pedia, né, eu dava dentro das minhas condições, mas ela falava assim: mamãe, você não tá ganhando dinheiro? Você não tá trabalhando tanto? Porque tem aquela ideia, né? Se tá trabalhando muito, tá ganhando bastante. Que não é bem assim, é o contrário, né, Nath? No começo é total dedicação. Então, É muito mais se dedicar até o retorno. É lá na frente pra conta fechar, eu falo né? que quem tá trabalhando muito tá ganhando pouco. O inverso é que é aplicável. E aí eu falei, não. Então eu acabava compensando ali como culpa mesmo, para compensar uma parte do tempo. Aí eu falei, não, a gente já tem que também trazer essa questão da educação financeira desde pequeno. E aí eu fiz uma negociação. Falei, olha, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um percentual agora do negócio, então você é nossa sócia.
Só que esse dinheiro você vai administrar ele. Então você não vai ficar pedindo para a mamãe comprar coisas fora de hora mais, né? Então você vai ganhar os seus presentes em datas comemorativas e os demais você vai ganhar com o seu dinheiro. E foi muito interessante, Nath, que eu quero saber também na sequência se você passou por algo assim, que nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos e chegando lá ela falou assim, eu quero isso, eu quero, né, eu quero uma boneca, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, peraí, a mamãe vai converter o seu dinheiro em dólar. E aí quando ela viu que o dinheiro diminuiu bastante, né, ela falou assim, não, mas tá muito caro isso aqui, eu não quero não. Ela já começou a ter uma outra visão. Então já teve aquele senso ali. Você consegue aplicar dentro do seu dia a dia também algum hábito, assim, para trazer realmente essa parte entre um equilíbrio, né, de pertencimento da família para dentro do seu profissional? Sim, uma coisa que eu percebi que me ajudou muito, porque antes eu queria ser aquela pessoa que dava conta de tudo e não compartilhava nada. Então eu ficava realmente muito distante da minha família. Quando eu resolvi quando eu resolvi ir de cabeça pro projeto do Instrumentador 2.0, a gente teve uma reunião lá em casa, a gente falando de filhos, mas eu fiz questão de envolver o meu marido nesse processo e falar, a partir de agora, a gente vai ter algumas mudanças aqui em casa, algumas prioridades vão mudar, eu preciso muito do seu apoio nesse momento, porque às vezes pro marido, ele não entende, nossa, mas você tá mexendo no celular de novo, você tá até agora no celular, o que você tá fazendo? E a gente precisa trazer a nossa família para dentro disso, porque senão a gente fica muito sozinha, né? E quando a gente tem o apoio da família, eu acredito que a gente consegue ir mais longe, alcançar mais resultados. E sim, a gente teve essa conversa lá em casa, expliquei pro meu filho, porque então uma mãe que sempre estava na rua trabalhando, agora eu tô dentro de casa, mas ele precisava entender que eu não estava disponível o tempo todo. E é engraçado, né, quando a gente está falando sobre esses hábitos, porque eu digo que esse equilíbrio, sucesso profissional, vida pessoal, ele está muito em a gente fazer até uma gestão mesmo da vida. Porque são essas pequenas trocas, esses pequenos combinados que fazem as coisas dar certo. Então, eu já trouxe aqui os meus, você já trouxe os seus, mas se a gente fosse trazer aqui mais um hábito assim bem pontual, o que você diria para quem está nos ouvindo que poderia ajudar a viver com mais leveza, com menos cobrança, com mais leveza, para que de fato alcançasse esse sucesso? São pontos de pausa. Eu acho que a gente ter esse momento de falar assim, peraí, vamos analisar? Porque às vezes, é igual você falou, eu tenho um serviço, eu quero um serviço melhor. Eu ganho isso, eu quero ganhar mais. Então, vamos ter esse momento de pausa e vou falar assim, o que eu consegui construir até agora, o quanto eu evoluí até aqui, pra gente conseguir fazer essa análise e falar, opa, peraí, então eu não tô tão ruim igual eu pensava. Porque a gente sempre se compara às vezes com o outro, pega cortes de internet da vida do outro no Instagram ali e fala, mas parece que ele tá tão bem, eu não tô desse jeito. Então assim, eu sempre falo, é pontos de pausa mesmo, a gente falar, vamos parar aqui e analisar. O que eu tô fazendo de certo? O que precisa melhorar? Talvez isso aqui que eu tô julgando que seja uma prioridade ou muito urgente, não é tão grande assim como eu enxergo. Então eu vejo isso. A gente precisa ter esse stop, vamos analisar isso aqui, tá dando certo? Então eu vou continuar com essa estratégia. Não está dando certo, aí não é tornar aquilo um problema, é encontrar uma solução para contornar aquilo ali. Perfeito, Natália. É por isso que eu falo que você realmente é uma grande executora, porque você consegue administrar isso com muita, né, maestria. A gente sabe que o processo não é algo fácil, mas que de fato, quando a gente começa a ajustar prioridades, as coisas vão ficando mais leves, as coisas vão ficando mais tranquilas, e é exatamente isso. Então, você traz um ponto aqui que eu acho que também é muito relevante, que é esse ponto da comparação, Natália. Então, se tem algo que a gente poderia trazer aqui para as pessoas, é para que elas possam se comparar menos, gerir mais as suas próprias necessidades, a sua vida, o seu sucesso, porque quando você fica olhando para o espelho do outro, você só está vendo o reflexo, na verdade, né? Então a gente não sabe o que de fato passa na vida de ninguém. O sucesso é algo que
Eu acredito que é muito pessoal, é muito relativo também. Então, Subjetivo. é subjetivo, né? Cada um prioriza uma coisa. Então, espelhe-se em você, faça essa gestão, como você está trazendo aqui, que eu acho que é o ponto assim de virada mesmo de um sucesso real. E não se compare tanto com as outras pessoas, porque essa comparação, aonde a gente está vendo só um recorte da vida dos outros, é o que acaba nos adoecendo, né? E agora, Natália, como encerramento aqui, para a gente trazer uma pergunta final. O que que hoje você não abre mão em nome do sucesso? Com certeza, a qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que priorizar. Tem momentos que você vai dormir 2, 3 horas por noite, que você vai ficar sem almoçar. Tem momentos, mas a gente não pode criar disso uma rotina e um hábito. Então, assim, eu sei hoje, eu consigo enxergar que eu consigo evoluir, que eu consigo crescer, que eu consigo ter sucesso olhando para o que é sucesso para mim, né, do meu ponto de vista, sem sacrificar minha qualidade de vida, minha saúde, momentos importantes ali, sem deixar de estar presente na minha casa. Então, hoje eu vejo como qualidade de vida. Eu não sei, assim, como o sucesso é muito pessoal, eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento, quero até ouvir a sua opinião também, mas para mim hoje, pensando, é sem sacrificar a qualidade de vida. Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Eu falo que a gente acaba atraindo as pessoas que pensam semelhante, porque hoje se tem uma coisa que eu não abro mão é realmente dessa qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela tá em tomar um café da manhã em casa, né? Ou com calma, poder almoçar, poder fazer as refeições, que é algo que a vida acelerada às vezes nos corta, né? Ter uma qualidade de sono, você poder realmente tirar um tempo para lazer. Então, perfeita colocação. Eu acho que hoje aqui a gente conseguiu entender muito bem que essa questão de sucesso é algo muito pessoal, é muito relativo, subjetivo, como você trouxe aqui, Natália. E esse é o recado que a gente gostaria de deixar para vocês. A partir de agora, né, comece a fazer as suas perguntas básicas para se conhecer um pouco mais, entender o que que é sucesso para você. Então, sucesso, Natália, é esse caminho mesmo. Qual que seria então o seu recado final aqui pra gente? Então, para fechar aqui, o sucesso talvez não seja chegar em um ponto específico, mas ter paz no caminho e olhar, conseguir olhar para trás e enxergar e ter orgulho da pessoa que você é e de tudo, de toda a história que você viveu e tudo que você construiu através dela. E esse foi o Fala Executora, hoje com a Natália Cardoso, nossa convidada especial. Muito obrigada, Natália, por esse bate-papo maravilhoso aqui, né, trazendo um pouco mais da sua visão, da sua experiência. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Gê, pelo convite, muito honrada e que venham os próximos.